Senhor, verso de número 18 ao 33, livro de Gênesis, capítulo de número 26, versos 18 ao 33, uma palavra muito conhecida pelo povo de Deus, fala acerca de Isaac. Assim está escrito: e tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamará seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Bérseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. E os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e ficou príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque: por que viestes a mim, pois? Que vós me aborreceis e me enviastes de vós? E eles disseram: havemos vistos na verdade que o Senhor é contigo, pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e entre nós e ti, e façamos concerto contigo, que nós não faças mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhe fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado. E disseram-lhe: temos achado água. E chamou Seba. Por isso é o nome daquela cidade Bérseba até o dia de hoje. Amém. Amados, é sabido de todos que Isaque é filho de Abraão, gerado de uma promessa dos lábios do Todo-Poderoso, a fim de que Deus pudesse alargar os seus planos, os seus projetos que eram maiores
na vida do patriarca Abraão. E é sabido de todos que o patriarca Abraão acometeu alguns erros, mas esses erros tiveram preços estimáveis. E quando lemos esse texto, darmos a narrativa em que Abraão justamente passou por essa mesma terra e cavou 2 poços, mas que esses poços foram fechados pelos filisteus. É interessante que a nossa vida é feita de atitudes, ações e cuidados com os nossos próprios entes queridos. E de fato, parece que Isaac conhecia bem essa história de Abraão ter cavado esses poços. E quando Abraão veio a Gerar, e nós sabemos de toda a história, que ele falou para Abimeleque, com medo de morrer, que Sara nada mais era do que sua irmã. E a causa dessa falha, desse erro, quase acometia uma maldição dentro daquela terra. E é justamente sobre essas falhas, essas atitudes, que eu gostaria de pregar e tematizar nessa breve mensagem sobre cavadores de poços tirando os entulhos. A nossa vida, ela nada mais é do que feita de ações e atitudes. Creio que Abraão um dia chegou para Isaac e contou todo o fato dessa sua passagem sobre Gerar, que causou-lhe remorso, mas é inestimável saber que Isaac guardou aquela história dentro do seu coração. E esse texto narra justamente a atitude de Isaac vai ser copiada em cima da atitude do seu pai Abraão. A Bíblia vai dizer que nesta época houve fome sobre a terra. E ele vai tomar uma atitude certa, porque é direcionada dos lábios de Deus. Ele sai da sua terra e vai habitar em Gerar, guiado por Deus. Mas Deus não mandou ele cavar poços naquele lugar. Deus simplesmente deu a ordem: vá lá naquela terra e eu vou lhe fazer prosperar. Mas ele chega naquela terra e ele vai cometer as mesmas atitudes do seu pai. Ele vai copiar as mesmas atitudes de Abraão e ainda mais ilícita, porque ele vai não cavar os seus próprios poços, ele vai tirar os entulhos dos poços dos seus pais. E é evidentemente que isso vai causar dentro daquela terra uma briga, uma contenda.
os filisteus se levantam e vêm contra Isaac. E quando ele percebe, porque eu entendo do que Deus quer falar nessa palavra, nós temos o costume de querer consertar as coisas, às vezes de um antepassado nosso, que não é da nossa natureza, porque quem acometeu os seus erros, que resolva. Eu tenho que consertar os meus e não os dos outros. Ele vai tentar, agindo por impulso, consertar algo que seu pai falou do passado, removendo os entulhos daquele buraco, daquele poço. Ele vai tirar. E quando ele tira, os filisteus chegam e aquilo causa uma briga, e ele batiza o nome do poço. Esse poço, o nome dele será Ezeque, porque significa contenda. Até agora Deus permanece em silêncio, deixa Isaac agir por sua própria força, porque existe um paradoxo entre Deus e o homem. Ele não obriga o homem a nada, ele apenas dá direção. Se ele quiser ficar, ele fica. Se ele quiser ir, ele vai. Ele tem um livre-arbítrio. Obedecer é para poucos, agir sem direção é para muitos. E nós temos essa mania de querer consertar o que não é nosso, porque simplesmente é uma pessoa que está mais próximo da gente. Eu vou consertar, e ele vai lá mexer em coisa do passado, buraco do passado, ferida do passado, contenda do passado. E nesta tarde Deus está dizendo: não mexa naquilo que não é seu. Não mexa nesse passado. Se está fechado, é porque Deus permitiu. Então não abra feridas. Ele vai continuar errando. Ele vai tirar o entulho do outro poço e vai abrir outra ferida. Até aqui Deus ainda permanece calado. Ele tem livre-arbítrio para fazer o que quer. Então ele vai de novo reabrir outro poço, porque entulho é coisa velha. Entulho é lixo. Entulho é pensamento que não serve para nada. Já passou, a gente temos esse costume de revirar as coisas de trás para frente. E se é uma coisa que Jesus nunca gostou, é coisa do passado. Jesus uma vez ele foi para o poço, mas Jesus ele não foi remover coisa do passado, ele foi consertar o que estava presente, revirando o passado. Jesus uma vez ele chegou no poço de Jacó, em João capítulo 4, versículos 5 e 6. Ele chega lá no poço de Jacó, tem uma samaritana lá. Ele pede água para ela, ela diz: oh, você me conhece? Eu não te conheço. Você é da onde? Você é judeu? Como é que você sabe? Judeu e samaritano se dá bem. Parece que Jesus dá um sorriso de canto de olho e diz: deixa eu ver o que é que tem aí nesse poço teu. Me conta aí o que é que tem aí nesse teu poço. Fala para mim. Cadê teu marido? Vai mexer no poço dela, porque o poço dela só tinha entulho. E Jesus é especialista em tirar os entulhos, remover passado e promover um avivamento no futuro de uma geração. Ele não vai lá
para mexer e ficar do mesmo jeito, porque Ele tem poder para remover fronteiras e fazer o milagre. E só há uma coisa que pode consertar o passado, e eu aprendi com a mulher samaritana, simboliza a verdade. Quando ele pergunta à mulher: cadê teu marido? Ela diz: não tem. Eu tive 5. Aí Jesus diz: o que tu tem não é teu. Poço velho. Poço velho. Me dá uma água aí para eu beber desse poço. Não tem não, o poço é fundo. É fundo mesmo e está velho. Mas eu vou te dar uma água. Porque eu não sou poço, eu sou fonte. E a fonte, quando jorra água, ela mata a sede, porque ela é pura. A água que você está pegando aí é contaminada. Mas a água da minha fonte, ela gera vida, e vida com abundância. Jesus, ele conserta o poço. Ele não abre poço, ele conserta o poço. E esses poços, para podermos entendermos, cada pessoa que possuía uma terra e tinha seus poços, eles serviam para alimentar os animais, sustentar também a lavoura. Quem tinha mais poço naquela época, mais rico era. Mas a sua terra tinha valor. Mas aqueles poços não eram cavados na terra dos outros. Esses poços se compravam a terra e cavava dentro daquela terra. É por isso que lá no livro de Reis, porque poço significa experiência de vida. É preciso esforço para cavar. É preciso ser consistente para cavar o poço. E quanto mais cava, porque, segundo o historiador, para chegar ao ponto da água, exatamente era preciso cavar de 30 a 40 metros, era preciso muito esforço. E nós sabemos que quanto mais fundo fica, mais difícil fica respirar. Mais difícil fica da gente adentrar. E aqueles homens eram persistentes. E eu fui bisbilhotar na Bíblia. Teve alguns que cavou poços na rocha. Se no barro já é ruim, imagine na rocha. Se no barro já é difícil cavar e descer, imagine na rocha. E ele cavou 2 poços que não era seu. E cavar poços que não é seu só dá problema. Cavar poços dos outros não é cavar, é tirar os entulhos. É remover troço de dentro do poço. Para que servia aquela água, pelo amor de Deus, se só tinha entulho? Se tudo estava contaminado, se tudo estava sujo, para que servia? Se os poços eram para sustento de animais, até servia para o povo, por que insistir em cavar um poço que já está fechado? Ah, Jesus. Poços fala de passado. Poços fala de atitudes erradas. Mas poços também dão uma direção de atitudes corretas. Mas eu entendo uma coisa: o poço ele só tem conserto se eu mesmo cavar. Porque intimidade ela é particular.
Intimidade, ela é individual. Intimidade gera preço. Intimidade gera processo. Intimidade com Deus gera solução. Cavar poços pessoais gera promessa, gera aliança, gera prosperidade, gera renovo de águas. Porque eu entendo, cavar poços velhos é remover passados, mas cavar poços novos é viver de novas coisas, é viver de um novo ambiente, de uma nova promessa, de uma nova intimidade e trazer uma nova solução. Se Abraão causou contenda, problema é dele. Eu sou Isaac, eu vou para lá, mas eu não vou causar contenda. Eu vou para lá e vou causar prosperidade e solução. Mas cavou de novo, Isaac? Cavei. Aí interessante é, de forma grosseira, ele não só copia o que o pai fez, como faz a mesma coisa que o pai fez, mentindo, dizendo: olha, ela também não é minha esposa, é minha irmã. Aí Deus dessa vez quebra o silêncio. Já está demais, cavou 2 poços velhos, causa contenda, causa inimizade, e ainda mais vai cavar outro poço de maldição, pelo amor de Deus. Misericórdia. Atitudes grosseiras e atitudes erradas geram processos perigosos e até pode ser processos de morte. Quem não se lembra de Noemi? Saiu do mesmo jeito, saiu da casa do pão por causa da fome, vai para outro lugar. É preciso o marido morrer, os filhos morrer, para ela entender que Deus não trabalha segundo o seu querer, segundo o seu tempo, segundo a sua palavra. Deus trabalha do jeito que Ele quer, como Ele quer, faz do jeito que quer, no tempo que Ele quer, porque o tempo é dele, a hora é dele, e os dias são comandados e organizados por Ele. Vai ter experiência onde? Vai para lugares para onde? Porque simplesmente a fome bateu. Ei, mas o Deus que alimentou Elias com corvos é o Deus que alimenta com corvos até hoje os crentes de hoje, dessa nova geração. Eu sei que está difícil, a nossa geração hoje, por causa da pandemia, está passando num processo, e tem gente que está passando até fome, mas o Deus que abre portas onde não tem porta, o Deus que manda corvo levar pão, levar carne no bico para profeta, ainda opera hoje, amanhã e sempre. Ele não mudou e Ele é fiel para cumprir aquilo que fala. Olhe para cá, presta bem atenção. Ele agora entende porque Deus agora quebra o silêncio. Chega para Abimeleque e diz: olha, não toca na mulher do meu servo. Ela é casada, tem compromisso, tem dono. Eu só estou chateado porque ele está cavando o poço. O lugar é certo, porém não está nas suas terras, está no domínio do inimigo. Então eu mandei ele vir aí, eu disse a ele que ele iria prosperar, mas não é nessa terra, é em outra terra. Ele vai gerar. Então agora ele entende, porque quando Deus quebra o silêncio, Ele quebra para consertar a situação. Deus só esteve em silêncio porque Deus queria saber até onde Ele podia chegar e qual eram as suas atitudes diante dos olhos de Deus. E Deus permaneceu em silêncio para mostrar a
ele que não devia fazer nada enquanto Deus não dissesse o que era para fazer. Deus deu só a direção, mas não disse o que era para ele fazer nessa terra. Então agora Deus quebra o silêncio e agora Deus vai fazer um mover para consertar a terra, para dar estrutura a Isaac, porque quando Isaac sai da sua terra, ele entende: meu pai morreu, eu agora já sou de maior, eu tenho agora que me virar, tenho que sustentar a minha casa, eu tenho mulher, eu tenho filho, eu agora vou ter que me virar. E ele pega a sua esposa, vai para a terra de Gerar, segundo a palavra de Deus, mas está investindo no lugar errado, no poço errado, na hora errada e no momento errado. Eita, Isaac, filho da promessa. Tem gente que é assim, mas gosta de investir em poço de contenda. Mas Deus vai consertar tudo isso. Onde tem contenda, Deus vai colocar o espírito de paz. Onde tem inimizade, Deus vai colocar o espírito de paz. A união vai chegar. Deus vai quebrar o protocolo, o paradigma. Eita, mas entenda uma coisa: o único que pode consertar esses poços é aquele que cavou. Se ele está vivo, ele que conserte. Se ele está morto, deixa para lá. Cava teu poço e deixa o velho para lá. Então, os poços faziam aquela terra prosperar e gerar. E foi para lá que Isaac chega, levando a sua tropa, levando o seu povo, a geração do Senhor. E quando Deus quebra o protocolo, ele agora diz assim para Isaac: você vai cavar mais 2 poços. Só que não cava lá de novo não, porque lá já tem um buraco, já foi fechado, porque aquilo é poço velho. Cava em outro lugar. E depois que você cavar, porque a água vai jorrar, você semeia lá. E quando você semear, você vai entender que eu te trouxe para aqui para prosperar. Então ele vai, começa a cavar mais um poço. Força. Porque agora ele vai entender que as coisas fáceis para Deus não prestam para nada. Tudo que vem fácil, vai fácil. Mas tudo que é mais difícil é mais gostoso, mais saboroso. Tudo que gera na gente sofrimento, amargura, tristeza, dor, é mais gostoso. Isaac quis fazer o que era mais fácil. O poço já estava cavado. Não, eu vou tirar, eu vou cavar nada, aqui é mais fácil. Eu tiro os entulhos, meu pai cavou aqui, eu vou tirar só os entulhos. Daqui a água já está lá embaixo. E aqui eu vou fazer minha morada, vou plantar. Já estou entendendo o que é que Deus quer fazer. Não, Isaac. Eu gosto de coisas difíceis, mas vai gerar dor. Mas é dessa dor que você vai dizer para o meu povo: através dessa dor que eu vou causar na sua vida, dessa dor que eu vou causar na tua história, vai gerar alimento de alegria para o meu povo. Através da dor que eu estou movendo na tua história, Isaac, vai causar, Isaac, alegria, porque a tua dor vai servir de testemunho para engrandecer o meu santo nome. Então cava, mas não cava de novo no mesmo lugar, cava numa terra nova, porque dessa terra eu vou gerar água nova, água viva e limpa. Aí ele cava o terceiro poço. Quando ele cava,
Porque entenda bem, tudo que causa muita dor, todo processo que causa muita angústia, toda atitude que Deus cria, todo cenário onde cria um mover, onde as pessoas, porque todo mundo vai entender e vai saber desse mover e desse milagre, porque a Bíblia vai dizer, quando ele cava o terceiro poço, alguém sopra no ouvido de Abimeleque e ele vai até lá, porque o que ele fez, o que ele passou, o processo dele causou tanta dor, tanto sofrimento, porque ele foi, quase perdia a mulher, quase morria por cavar 2 poços em terras alheias, e agora ele mais uma vez cava o terceiro poço sozinho, com todo esforço, vai cavando, sofrimento, angústia, suor, o suor vai descendo, a lágrima também, eu vou cavando, será que vai dar certo? Quando ele chega no topo, 40 metros, Deus diz, você fez a coisa mais certa da sua história. Aí a água, qualidade mineral, dava para beber, para alimentar, porque tudo que gera sofrimento, a gente só entende, não é na hora, é depois que o processo passa. É por isso que Jesus disse, o que eu faço agora tu não entendes, mas entenderá depois. A gente não entende o processo que Deus nos leva, mas é uma forma de Deus causar a solução. Aí ele cava o terceiro poço, nas províncias começa a haver um zum, zum, zum. Eita, rapaz, aquele homem que cavou poço de contenda, rapaz, e cavou o segundo poço de inimizade, causou um terceiro poço, mas ninguém contendeu com ele. Aí ele vai botar o nome do poço Reobote, que significa prosperidade. É porque Deus, quando chega no negócio, ele muda a situação, muda a história. Quando Deus quebra o silêncio, ele dá a estratégia correta para a gente entender que os caminhos que Deus nos coloca são estreitos, mas são para honrar a realeza do Todo-Poderoso. Abimeleque vem, a Bíblia vai dizer que ele vem e traz mais seu amigo. Ele agora não quer só fazer amizade com Isaac, ele quer também preparar um banquete, ele quer comer com ele, e ele vai fazer uma aliança. Olha como é gostoso obedecer a voz de Deus, como é diferente. No começo do seu ministério ele causou intriga, contenda. No começo do seu ministério ele causou inimizade, falcatrua, assim como Jacó. Ele era inimizade, era mentira. Mas agora no seu novo ministério, porque ele entende que o ministério de Jesus é o ministério da verdade, o ministério de Deus é um ministério puro, o ministério de Deus é um ministério de santidade. Ele cava o terceiro poço e agora diz, esse poço agora vai se chamar Reobote, que significa prosperidade. E é interessante que quanto mais ele cava o poço, a água jorra e a prosperidade vem. A prosperidade vem. Sabe o que é isso? Humildade de reconhecer quando eu preciso mudar para consertar os meus erros. Eu não posso consertar os outros, mas eu posso reconhecer os meus limites. Então eu é que tenho que me consertar. O problema não estava nos filisteus, o problema estava no próprio Isaac, que foi lá e cavou em terra estranha. E quando ele reconhece isso, Deus diz, eu gostei. Quem tem humildade para reconhecer que precisa consertar o altar e precisa consertar os seus erros, porque evangelho é para mudança e não para permanência do pecado. Então eu também, eu mudo a sentença, eu revogo. Então eu vou fazer outra coisa fantástica na sua vida. Vai prosperar na terra alheia, vai haver em paz, vai ir em paz, vai andar em paz, vai viver absolutamente em paz, e todos vão respeitar o seu nome. Mas é preciso esforço. Ninguém está na terra para viver e para passear, não. Nós temos
um dilema. Nós temos uma história, uma missão a cumprir. Nós temos algo a traçar. Mas ele não parou no terceiro poço. Ele vai cavar um quarto poço. E é interessante, porque cavar um poço dá muito desgaste físico e psicológico. Ele já tinha cavado 3 e agora vai cavar o quarto. É preciso entender as reações do nosso Deus. Existem coisas que nós ainda nos apegamos do passado. Se é uma coisa, eu vou repetir mais uma vez, que Deus não se agrada, é quando nós ainda guardamos resquício do passado. Porque a resquício do passado, a Bíblia diz que tudo já se fez novo. Então, para que mergulhar no passado? Para que remexer em feridas do passado? Eu aprendi uma coisa. Existem pessoas que podem passar 30, 40 anos de crente. Elas dentro da igreja são uma coisa, mas lá fora são totalmente diferentes. Dentro da casa, elas são cordeiro. Dentro da casa, elas são mansas. Dentro da casa, elas são humildes. Dentro da casa, se veste bem, cheiro de ovelha, pele de ovelha. Mas quando sai, fica até difícil conhecê-la. Uma certa vez, eu fiquei entusiasmado com uma pergunta de uma crente, porque quando a gente é novo convertido, tudo bem, mas quando você tem 20, 30 anos de crente, e você ainda tem vontade de fazer coisas velhas, a gente fica sem saber responder. E uma irmã perguntou para mim: ô irmão, é pecado eu fazer tatuagem? Olhei para o céu e disse a Deus: e agora, Jesus? Como é que eu vou responder, Jesus? Porque não era uma pessoa que aceitou Jesus e tinha 1 mês, 2 meses, 6 meses. Era uma pessoa que tinha 20, 30 anos de evangelho. É uma pessoa madura. Eu disse: Deus, o que é que eu falo? O Espírito Santo soprou: Nicodemos. Diga para ela: não é pecado. Não. Mas você tem que nascer de novo. Por quê? Se eu ainda estou apegando as coisas do passado, é sinal que eu não nasci de novo ainda. Estou ainda como o povo de Israel, quando Deus tirou do Egito. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito continuava dentro deles. Deus só tirou o corpo deles do Egito, mas o espírito dele, a mentalidade deles estava apegado àquela mesma vida.
Só baixou um sofrimento para eles dizer: e aí, Arão, o que é que a gente vai fazer? A opressão foi tanta que ele fez um bezerro de ouro, porque se ele não fizesse, o povo matava. Eu disse: minha querida, a senhora tem quantos anos de crente? Ela disse: 20 anos. Eu disse: minha filha, é pecado sim. A gente às vezes quer amaciar o ego das pessoas, mas a gente tem que dizer a verdade. Então, ele vai cavar poços novos, e ele vai cavar um quarto poço. Nesse quarto poço, vai desenrolar todo o mistério, toda a história, toda a trajetória de Deus, para mostrar a ele a beleza do seu poder, do seu poderio, da sua grandeza e da sua realeza. Cava mais um poço, Isaac. Quanto mais poço novo você cava, mais intimidade você tem. E quanto mais perto de Deus você chega, mais íntimo você fica de Deus. Cava mais um poço, Isaac. Ele cava o quarto poço, e ele vai dar o nome do quarto poço de Seba, que significa poço do juramento, poço da aliança, poço do remanescente fiel, poço da intimidade, poço daquele que entendeu que quando Deus dá a direção, não é para a gente cavar poços velhos, é para cavar poços novos. E tem gente nesta manhã me ouvindo, e Deus está falando: chega de viver aquela velha natureza, chega de cavar poços velhos, chega de cavar, de viver de mentira, de viver de engano, chega de cavar poços velhos. Cava poço novo, que poço novo dá água nova. Cava poço novo, que a fonte vai jorrar. Cava poço novo, que Deus vai mandar, vai prosperar, vai alargar as tuas terras, os teus celeiros. Poço novo é soço. A Bíblia vai dizer que Noemi, quando foi para lá, a Noemi vai vazia, ela volta vazia do mesmo jeito, e ela volta amarga. Mas quando chega na terra de Belém, o movimento de Deus, porque o poço novo, ele causa renovo. A Bíblia diz que ela vai ter um encontro com os parentes dela. Ela trama, ela faz um cenário arquitetado por Deus, e Ruth se casa com Boaz. Isso é sinal de quem tem intimidade com Deus. Casa poço novo, e poço novo dá para a gente comer, e ainda dá de comer a quem está do nosso lado. É Deus dizendo: sai desse negócio, sai dessa terra alheia, sai desse negócio de intriga, sai desse negócio de inimizade, porque eu estou chegando no poço novo para fazer uma nova aliança, um novo juramento. Poços novos, poços novos. Eu imagino Isaac arquitetando a lavoura, dando de beber o gado às ovelhas. E agora o nome de Isaac, a geração de Abraão, é contemplada pelos olhos do Todo-Poderoso. Agora a geração de Abraão está guardada no poço da prosperidade, no poço do juramento, no poço da aliança. Essa manhã é tarde de renovo. Essa manhã é manhã de renovo, é manhã de prosperidade, de aliança. Esta manhã é manhã de compromisso com Todo-Poderoso. Quem veio nesta manhã com compromisso
compromisso de honrar ao Todo-Poderoso, de cavar poços novos, porque só vem a esse canal nesta manhã quem tem compromisso. Quem não tem, não vem, porque só quem cava poços novos é quem acorda de madrugada. Então, se você está aqui, é porque Deus tem um compromisso com você e com esta palavra, e Deus está dizendo: dos poços está alimentado a tua parentela e a tua casa, o poço da prosperidade e o poço da aliança. Amados, eu gostaria que todos ficassem de pé para a gente terminarmos, fazermos uma oração. A estratégia de Deus nesta manhã é que você não volte a cavar os poços velhos. A estratégia de Deus para esta manhã é que você não volte a gerar inimizade. A estratégia do Senhor, ó Espírito da verdade, poderoso e sensível as nossas fragilidades, que passeia, que sonda o coração do teu povo. Tu nos entende, tu nos garante, tu garante a vitória do teu povo, Senhor. A essência da tua presença nos garante a vitória, Senhor. Oh Espírito Santo, nós estamos nessa manhã cavando poços novos, Senhor, para garantir a lavoura, para que os animais, Senhor, não venham perecer, Senhor, para que tenha alimento, porque nós entendemos que somos dependentes da tua grandeza, Pai. Visita o celeiro do teu povo, as suas fazendas, Senhor, a sua casa, a sua família, eterno Deus Yahvé, cobre o teu povo com teu manto santo. Responde, Senhor, na proporção, Senhor, da angústia, da fragilidade que teu Santo Espírito move dentro do seu povo, Senhor. Contabiliza, Senhor, e remove esse traço, esse embaraço do passado, porque isso são águas velhas do passado que contaminam, Senhor, os nossos celeiros. Então remove, Espírito Santo, e traz a essência do novo, a essência do novo e de uma nova e eterna aliança. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus.